Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí em mais uma videoaula no canal Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades do YouTube. E hoje, pela primeira vez, gravando uma videoaula aqui com os alunos do terceiro ano AD ETEC, para sanar aí a dúvida feita pelo aluno Caio, né, como também pela aluna Larissa, que me perguntaram sobre a nova Guerra Fria, né? Na verdade, pessoal, quando nós falamos nessa tal nova Guerra Fria, nós estamos falando aí de um assunto que é, na verdade, uma expressão, uma conotação, e não um fato em si, tá? Só para relembrar que a Guerra Fria foi aquele conflito clássico que aconteceu de 1945 a 1941, marcado pela bipolaridade entre mundo capitalista, mundo socialista, Estados Unidos e União Soviética, na busca pela hegemonia do controle geopolítico, econômico, militar no cenário internacional. Entretanto, mesmo com o fim da Guerra Fria em 1991 e a vitória dos Estados Unidos, o desmonte do bloco soviético, a rivalidade entre Estados Unidos e Rússia, ela nunca acabou, né? E neste começo de século XXI, nós já tivemos várias evidências que remontam a esta afirmação, como, por exemplo, né, as tensões envolvendo os movimentos separatistas na Geórgia e uma pequena região chamada Ossétia do Sul, né, que quer se separar da Geórgia e se anexar à Rússia, e os Estados Unidos intervindo a favor da Geórgia contra o avanço das tropas russas. Podemos citar o programa nuclear iraniano, ao qual a Rússia é uma grande apoiadora, uma grande financiadora, inclusive, do regime dos ayatolás em Teherã, e os Estados Unidos um grande opositor, né? Podemos citar também o caso da ditadura na Síria, tá? Em que a Rússia é uma das grandes apoiadoras da ditadura de Bashar al-Assad, e os Estados Unidos, um dos grandes defensores da saída de Assad do poder. Mas no caso da Síria, uma curiosidade: tanto os Estados Unidos quanto a Rússia, entre aspas, se juntaram numa coalizão, mas cada um ao seu modo, cada país à sua maneira, para lutar contra as tropas, para lutar contra o avanço do Estado Islâmico, né? Isso fica mais claro, a afirmação que eu sempre faço, que se existe imbecilidade no mundo, essa imbecilidade se chama guerra, tá? Porque se rivais históricos conseguem se unir, conseguem conviver para derrotar o inimigo comum, ora, por que então não conseguem conviver, não conseguem se unir para viver relativamente em paz, ou pelo menos de uma forma não tão conflituosa? E uma outra evidência, né, um outro marco dessa nova Guerra Fria, né, lembrando mais uma vez, até de propósito eu coloquei nova Guerra Fria entre aspas, tá? No século XXI. Por quê? Né? Porque ela não existe, não é um fato histórico oficial, mas um reviver daquela dualidade clássica do século XX, da segunda metade do século XX. E a outra evidência, qual eu estava dizendo a vocês, remete às tensões na Península Coreana, né? Nós temos ali a Coreia do Norte, uma das últimas ditaduras comunistas que ainda sobrevive, um dos países mais fechados no cenário internacional, e também o detentor de um dos mais polêmicos programas nucleares, né, da contemporaneidade. E a Rússia sendo constantemente acusada, sendo constantemente atacada pelo governo dos Estados Unidos, como também de outras potências ocidentais, por apoiar a ditadura, por apoiar o programa nuclear conduzido pela ditadura Kim. Enfim, pessoal, quando falamos então da nova Guerra Fria, estamos remetendo a este reviver das disputas indiretas que marcaram a classe Guerra Fria, compreendendo, de um lado, os interesses imperialistas dos Estados Unidos e, de outro lado, os interesses imperialistas da Rússia, né? Vale a pena destacar que não existe a figura do herói, a figura do vilão, a figura do bonzinho, a figura, entre aspas, do malzinho. O que existem são potências, o que existem são países, ambos detentores de um grande
arsenal militar, incluindo ali bombas nucleares, brigando, disputando, buscando o quê? A hegemonia política, econômica no cenário internacional. Então, em linhas gerais, essas eram as observações, um tema aí bastante pertinente no contexto de atualidades, eu acho que vale a pena vocês darem aí uma acompanhada, uma pesquisa um pouco mais aprofundada, beleza? Espero que tenham gostado, deixem seus comentários, sugestões, tá? Façam um like, compartilhem, se inscrevam. Geoexplica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades. Até uma próxima. Tchau!